Ciro, bom dia. Bom dia. Prazer imenso ter você aqui. A satisfação é toda minha, orgulho, um privilégio estar aqui com vocês. Eu que agradeço demais. Eu realmente, há muito tempo, ouço falar de toda a trajetória do Ciro Naufel, mas não tinha tido ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente. E obrigada por você dedicar esse tempo aqui para o Modo Avião. Um prazer a gente estar aqui, adoro a gente conversar um pouco sobre o mercado imobiliário. Maravilha. O nosso papo hoje é para conhecer um pouquinho dessa trajetória, né, da Lopes, você à frente como diretor institucional e executivo dessa empresa, referência em todo o Brasil. E eu queria que você contasse nesse primeiro momento para a gente um pouquinho, né, dessa trajetória, sobre o aspecto aí, né, vocês sempre foram muito reconhecidos pela estratégia, né, pelo foco nos lançamentos. Mas depois que vocês fizeram o IPO em 2006, entendi que vocês mudaram um pouco e ampliaram esse foco, né, partindo para um posicionamento de uma empresa especialista em soluções imobiliárias de uma forma mais ampla, né? Queria que você contasse para a gente um pouco como que foi essa virada. Perfeito. Eu acho que não é nem a questão da mudança, né, mas é mesmo o verbo ampliar que você falou. A Lopes abriu capital em dezembro de 2006. E a sua história até 2006 foi uma empresa que cresceu basicamente na cidade de São Paulo, no mercado primário. O mercado primário é o mercado de lançamentos de imóveis novos. Não é? E construiu a sua história, construiu a sua reputação, o seu reconhecimento em cima desse mercado. Né? Quando a gente abre o capital em 2006, em dezembro, nós tínhamos uma operação em São Paulo e recém-aberta uma operação na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, para você ter uma ideia, a Lopes, ao longo desses 18 anos, então, ela foi, talvez até se transformando. Eu digo o seguinte, eu digo que a Lopes está sempre em constante mudança para permanecer a mesma. O que é permanecer a mesma? É a mesma empresa líder de mercado, é a mesma empresa pioneira, é a mesma empresa que busca, está antenada, que busca a solução para o seu cliente. Né? Então, o que aconteceu ao longo desse tempo? A gente sai de uma empresa focada no mercado primário e com uma operação basicamente em São Paulo e uma operação nova no Rio de Janeiro, para, ao longo desses anos, a gente hoje tem a presença em todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Hoje a gente tem uma atuação tanto no mercado primário como no mercado secundário. Ambos mercados a gente atua ou com unidades próprias ou com a nossa rede de franquias. O conjunto dessas lojas, que hoje estão no número de 200 espalhadas pelo Brasil, como eu comentei, é o que nós chamamos de Rede Lopes. Né? E a gente tem hoje no crescimento das franquias um vetor importantíssimo na empresa. Então, além de trabalhar no mercado primário, além de trabalhar no mercado secundário, a gente tem, desde a virada de 2007 para 2008, a gente tem uma joint venture com o Banco Itaú, na promoção de financiamentos, que é a empresa Credipronto, que é uma JV com o Banco Itaú, 50-50, que, para você ter uma ideia, é a quarta maior operação de concessão de financiamento privado do Brasil. A gente só perde para o próprio Itaú, Bradesco e Santander. Nós rivalizamos com o Banco do Brasil nesta quarta posição. E por que eu costumo dizer que a gente saiu deste foco no mercado primário e hoje a gente se posiciona como a melhor e mais completa solução imobiliária para o seu cliente? Porque o que eu quero é ser reconhecido como o encontro da dor que está hoje afligindo o meu cliente. Seja ela a dor de compra, seja uma dor de venda, seja uma dor de locação, seja uma dor de financiamento, consórcio. Então, tudo que se refere ao ecossistema do imobiliário, a gente tem que estar apto a atender o cliente. Então, é a solução imobiliária completa. Né? E isso também se reflete, obviamente, nos resultados da companhia, porque antes eu era uma companhia que tinha 100% praticamente da minha receita vinda do mercado primário. Nossa. E hoje eu já tenho uma receita que é composta pelo mercado primário, pelas franquias e pela Credipronto da concessão de financiamento. Sensacional. Você tocou num ponto interessante ali, uma expressão que você usou, mudando para continuar a mesma, né?
Nessa virada, o que mudou e o que continuou realmente o mesmo? Um aspecto muito da cultura, me pareceu, dentro dessa tua frase, assim, né? Para continuar o mesmo. Vocês são uma empresa inquieta, uma empresa inovadora? Muito inquieta, muito inovadora. Eu acho que talvez a grande mudança que a gente abraçou foi a questão do digital, né? E a gente teve uma feliz coincidência que em outubro, novembro de 2019, ou seja, 4, 5 meses antes da pandemia, a gente fez um follow-on na Bolsa de Valores e a gente captou um dinheiro que era destinado para a digitalização da companhia. E quando vem o começo de 2020, vem a pandemia, que por si só acelera a digitalização, não das empresas, mas do mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado razoavelmente conservador. É um mercado que demora um pouco para abrir mão de práticas antigas e demora mais ainda para se abrir para práticas novas, né? E a digitalização associada à necessidade da pandemia talvez fez com que o mercado imobiliário adotasse essa estratégia da digitalização de uma maneira muito rápida. Então, eu acho que o mercado teve a competência e a eficiência de ganhar anos naqueles anos tristes ali de pandemia, né? E a Lopes inserida mais ainda, talvez até saindo na frente nesse trabalho da digitalização. Porque é diferente, a digitalização no mercado imobiliário é diferente por exemplo, de um mercado de varejo, mercado de consumo, aonde a loja ela vai abrir uma loja virtual e pode comparar quantas geladeiras eu vendi no site e quantas geladeiras eu vendi na loja física, né? No imobiliário não é assim. Se passou muito pela discussão se a digitalização ia terminar com o trabalho do corretor, e hoje é pacífico que não, como a gente sempre entendeu, mas obviamente a função, o papel, o posicionamento, o conhecimento do corretor tem que ser completamente diferente, né? Porque a digitalização ela empodera o cliente, ela dá ao cliente uma autonomia e um poder de pesquisa que ele não tinha, né? A digitalização tem que auxiliar esse trabalho de pesquisa do cliente. Então, as informações têm que ser atualizadas, têm que ser únicas, ele tem que ter a eficiência para achar aquilo que ele está procurando, né? E quando ele sentir necessidade, ele vai colocar o corretor em contato. Então, o corretor sempre vai existir no processo imobiliário. O que está diferente de novo, é o papel, é como ele vai jogar dentro desse novo tabuleiro, né? É um desafio e uma oportunidade, né? Perfeito, perfeito. Entendo exatamente dessa maneira, inclusive uma oportunidade não de profissionalização, de se preparar do corretor, de se desenvolver, porque o digital o expõe mais, né? Então, o obriga a ele estar mais antenado, a ele poder conversar. Talvez ele não precisa ser especialista em todos os assuntos, mas ele precisa saber como encaminhar as diversas demandas. A gente costuma dizer que só na Lopes o corretor ele tem essa possibilidade de trabalhar o mercado primário, de oferecer um apartamento usado, de oferecer o financiamento, de oferecer o consórcio. Ele precisa ser especialista no consórcio? Não. Mas ele tem que começar o trabalho e ele traz o especialista para a mesa. Ele precisa entender tudo de financiamento? Não. Mas ele tem que saber iniciar a conversa e traz o especialista de financiamento. E em todas essas operações o corretor ganha. Então, hoje ele tem que ser um assessor, tem muito mais do que um simples intermediador de uma negociação de compra e venda, né? Perfeito. E como que é levar tudo isso lá para a ponta, né? Vocês estão trabalhando aí com um modelo de franquias já há um tempo, você mesmo disse, estão presentes em todos os estados, são muitas unidades. Eu imagino que levar isso e garantir, né, esse modo de fazer Lopes, da rede, para todos, né, eu imagino que seja um desafio para vocês. Inclusive, encontrar esse modelo, esse perfil
de franqueado, de parceiro, né? Seja a empresa ou seja o time mesmo lá da ponta, os corretores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Qual é a estratégia de vocês para essas parcerias e para fazer com que o jeito de fazer da Lopes realmente se reflita lá na ponta? Excelente pergunta. A estratégia está exatamente na busca e na seleção do franqueado. Nós não temos como estratégia abrir uma franquia para aquela pessoa que se aposentou como um executivo de uma multinacional e ele tem uma dúvida entre uma franquia de pão de queijo e uma franquia da Lopes. O nosso perfil é a pessoa de mercado. Então, hoje, a gente consegue oferecer para o corretor um plano de carreira onde ele começa como o estagiário, cresce o corretor, o coordenador, o gerente, o diretor de uma unidade e, de repente, esse diretor de uma unidade vira o dono do seu próprio negócio através de uma franquia. Ou o diretor de uma empresa imobiliária que queira ter a sua unidade. Ou aquela empresa que já existe e é o que a gente chama da virada de bandeira. Então, esse é o nosso foco como perfil do franqueado. Até por isso que a nossa velocidade de abertura de novas franquias, apesar de ser extremamente positiva, ela tem um pace próprio. Porque a gente eu não quero abrir a princípio para quem não é do mercado. Então a gente quer essa pessoa do mercado, tanto externa, mas muito o próprio profissional da Lopes que faz esse plano de carreira. E isso por si só já garante uma experiência inicial no modo do trabalho. E aí quando ele percebe o valor da marca, quando ele percebe que sendo plugado na Rede Lopes, ele tem acesso a todo um universo imobiliário que ele jamais teria acesso, né? Que ele, ao mesmo tempo, ele tem acesso ao universo e ele expõe o universo dele a esse ecossistema. Então, essa sinergia, essa troca é muito percebida pelo franqueado. É uma parceria de verdade, né? Não é uma transferência de conhecimento irrestrita da Rede Lopes. É claro, né? Que existe uma transferência de conhecimento. A que a gente acabou de realizar na semana passada um evento maravilhoso aqui em São Paulo de 2 dias, com os donos das franquias, depois com os corretores. Um evento no segundo dia com quase 1.000 pessoas dos corretores. Uau. E com toda essa troca de experiências... Então, a experiência desde a imobiliária grande, a imobiliária média, a imobiliária pequena, histórias maravilhosas de sucesso, mas esta questão de perceber que ele participar da rede, e a gente incentiva muito essa questão da parceria. Na cidade de São Paulo, onde a gente tem, obviamente, uma maior quantidade de lojas, 30% dos negócios já são feitos em parceria. Né? Então, a gente tem como um objetivo quase que replicar o que acontece no mercado americano, onde eles têm um organismo chamado MLS, que é o Multiple Listing System, onde todos os imóveis estão cadastrados, mas existe um cadastrador e que se existe uma pessoa interessada de outra imobiliária, ele entra em contato com esse cadastrador e os dois realizam a venda em parceria. Uhum. Então, a mesma coisa acontece também na Rede Lopes. Né? Perfeito. E eu queria aproveitar esse gancho, né, das parcerias. Você falou sobre São Paulo, sobre marca. Como é que é esse desafio do branding? Vocês são muito conhecidos aqui em São Paulo, é onde estão concentradas a maior parte das franquias, como você acabou de dizer. Eu imagino que essa questão foi algo teve que ser algo bem planejado e trabalhado nessa expansão para o interior, né? E eu imagino também que alguns casos, eu conheci a operação lá da Raul Fulgêncio, né? Uhum. Parceira, Lopes Raul Fulgêncio. E é o exemplo de uma empresa que já tinha uma estrutura e que vocês realizaram essa parceria, encontraram, né, pontos ali de sinergia para que 2 marcas fortes e, né, importantes pudessem se unir. Mas como que é isso? Buscar esses parceiros, né, e levar essa questão da marca? Como que é o equilíbrio entre as marcas nessa ida para o interior? Na verdade, a gente entende que um dos maiores patrimônios da companhia é a marca. Uhum. Então, a gente tem a característica do nome Lopes, ele abre portas, ele traz segurança,
ele traz credibilidade. Então, é uma das grandes vantagens que a gente consegue oferecer para esse franqueado ou para esse parceiro que a gente está conversando, está negociando. Né? É trazer para ele a oportunidade de ele trabalhar com a marca Lopes. É que então é a união, porque o mercado imobiliário ele ainda é extremamente regional. Né? Então, pegando um exemplo na cidade de São Paulo, a gente tem imobiliárias de bairro que trabalham aquele determinado bairro. Existem imobiliárias que aqui em São Paulo são especialistas num empreendimento, porque aquele empreendimento tem 600 unidades, aquela imobiliária vive daquele empreendimento. Então a gente também não quer abrir mão do conhecimento do dono daquela imobiliária e daquela região. Mas a hora que a gente agrega aquele trabalho de dono, a marca Lopes, isso abre portas. A gente tem histórias fantásticas dos nossos franqueados. Nesse evento que eu te mencionei de ontem, a gente tem uma franquia em Maceió, e ele estava contando exatamente isso, que a hora que ele põe a marca Lopes, a incorporadora da região conhece. Então ele vai procurar. O turista, acabou de fazer uma campanha de marketing onde ele adesivou as portas do aeroporto da cidade de Maceió. E ele falou que o turista, que é um comprador de imóveis na rede em Maceió, quando ele chega em Maceió, ele vê que tem Lopes, é a rede que ele procura. Então o nome Lopes tem essa vantagem, tem essa característica de trazer. Perfeito. E quando eu consigo associar isso a essa expertise do dono daquela região, eu tenho esse match perfeito. Sensacional, muito bom. Outra questão que eu queria que você falasse um pouco é sobre a exclusividade. O quanto que vocês tiveram que flexibilizar o modelo de vocês, né, praticado aqui na capital, de realmente ter uma parceria muito próxima, vocês têm uma estrutura muito boa e reconhecida, né, a ponto de vocês realmente poderem estar de maneira exclusiva dentro dos plantões, dos lançamentos. Como é que foi isso indo para o interior? Vocês tiveram que flexibilizar isso? Como é que está essa forma de trabalho de vocês com exclusividade de lançamentos? A gente acaba respeitando os mercados aonde a gente está entrando, né? Certo. Então, São Paulo, como você contou, São Paulo, a nossa posição de exclusividade foi já uma postura que tem 40 anos, fruto, obviamente, dos resultados e etc. E a gente até hoje não teve necessidade nem pressão também para isso ser alterado. Nas praças onde a gente se apresentou, onde a gente inaugurou uma operação, a gente, obviamente, não se trabalha. Tem mercados onde a house é forte, tem mercados onde não existe house, e o plantão também não tem exclusividade. Então, a gente vai muito respeitando o próprio mercado. Claro que a gente sempre tenta, o início, começar com uma exclusividade. Né? A gente acabou de ver aqui em Londrina, a gente consegue trabalhar com exclusividade. Algumas outras praças, às vezes não. Mas então acho que o segredo é respeitar os mercados e, se com resultados a gente consegue pegar a confiança do incorporador, a gente procura colocar a exclusividade. E vocês tiveram que fazer, ou chegaram a pensar algum tipo de serviço diferenciado para poder conquistar essa confiança dos incorporadores nessas praças? Em algumas praças a gente consegue trabalhar o desenvolvimento do empreendimento. Então isso acontece em Londrina, isso acontece em Vitória, um pouco menos Rio, um pouco menos Goiânia, mas quando eu consigo participar do nascedouro do produto, muitas vezes levando uma área para o incorporador, oferecendo uma área, oferecendo já a ideia de um empreendimento, um desenvolvimento imobiliário, eu tenho mais chances de a gente fazer o trabalho de uma maneira exclusiva. Né? Quer dizer, porque eu não vou levar um empreendimento para aquele incorporador para dividir as vendas com outras empresas. Então fica mais fácil. Essa eu diria que é a principal estratégia para conseguir uma exclusividade num mercado que não a tenha.
Eu assisti uma palestra sua em que você falava sobre essas etapas, né, do lançamento, e você trouxe várias ações, inclusive, que vocês trabalham, né? Então, eu acredito que, realmente, principalmente para aqueles pequenos, né, ou menores, ou mais novos incorporadores, isso faz uma diferença muito grande, né? O know-how de vocês. Muito grande. De marketing, de branding. E, nesse caso, a marca, o branding, ela atua de uma maneira muito positiva junto com a marca desse incorporador menor ou com uma expressão menor, um conhecimento menor pelo público. A verdade é que até muito pouco tempo atrás, ou ainda hoje acontece com um pouco menos frequência, as pessoas, quando perguntadas de quem você comprou o apartamento, eles não nomeavam a incorporadora ou a consultora. Eles falaram, eu comprei da Lopes. Comprei da Lopes. Tanto é que a gente tem ainda hoje prêmios de IBEST, de reconhecimento de marca. Tinha a época que a Folha de São Paulo criava o ranking e a gente sempre, graças a Deus, a gente teve um top of mind, exatamente, o reconhecimento da marca muito forte. Muito bom. Queria levar para uma outra frente agora, costuma ser uma dor dos nossos clientes ali na consultoria, que é a questão da atração e retenção, tanto de corretores quanto de líderes, de gerentes, né? O Rodrigo sempre fala sobre o quanto que o gerente hoje em dia, ele é quase que um unicórnio, né? Aquele impossível de você encontrar. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que vocês trabalham hoje, como é que a Lopes lida com a atração e retenção de times, né? E você colocou muito bem essas duas tarefas, que é a atração e a retenção. Né? E vamos lembrar que é um mercado onde a atuação do corretor é feita de maneira autônoma. Né? Então, hoje, a gente tem isso muito bem definido por lei. Então, a gente pode comentar. Quer dizer, a profissão do corretor ela é autônoma e feita em parceria com a empresa imobiliária, de forma que os dois trabalham e, uma vez efetuada a venda, eles podem receber o comissionamento tanto por parte do comprador como por parte do vendedor e fazer a divisão da comissão recebida. Então, isso hoje está muito bem definido por lei. Agora, esta mesma característica que nos viabiliza e que nos define por lei, ela não deixa de ser também uma dificuldade, um desafio para o mercado imobiliário, que é essa autonomia do corretor. Né? Então, você tem dificuldades nesta retenção, porque às vezes o corretor ele é imediatista, então ele vem para aquele lançamento e aí daquele lá ele quer ir para o outro lançamento e de lá ele quer ir para o outro. Então, a retenção é um trabalho diário de gestão desses líderes que você mencionou. Né? Porque se o gerente não for uma pessoa atuante, eu costumo dizer o seguinte, quanto mais o homem de vendas ele escala a hierarquia profissional, menos vendedor ele é e mais gestor de pessoas ele se torna. Perfeito. Né? Então, o gerente ou o superintendente, como nós o chamamos na Lopes, ele tem que ter um trabalho de gestão perante essa equipe muito grande, muito próximo. Eu diria que tem que ser one-on-one, sabe? Um a um. O diretor ele tem que estar muito próximo disso. A coisa mais... um defeito muito comum nas empresas que têm essas estruturas de venda grandes como a Lopes são as estratégias da cúpula não chegarem na base por problemas na capacitação dos seus líderes que estão ali no meio da cadeia. Né? Eu reputo hoje esse gerente que você comentou, talvez como a posição mais fundamental, de maior responsabilidade numa estrutura de vendas, porque ele está em contato pessoal com o corretor. E se ele não fizer a gestão, se ele não abraçar esse corretor, ele vai começar a escutar o canto da sereia, e o canto da sereia para o corretor imóveis é desde o Uber, o trabalho de CLT ou a concorrência, né? Então, é um trabalho árduo. O fato é que é um trabalho árduo, a rotatividade, o turnover é grande. Então, é sempre um volume de contratação grande
e um trabalho de retenção que, se não for feito dia a dia, ele se torna muito grande também. E esse trabalho, eu entendo que ele tem a pegada técnica, né? O desenvolvimento técnico dessas pessoas, mas essa é a menor parte, né? Eu acho que a questão comportamental, Sem quanto dúvida, sem essas dúvida. pessoas precisam, né, ser desenvolvidas. Sim, eu li uma frase fantástica, isso é perfeito para o corretor, né? Hoje lá na Lopes a gente tem o que se chama de Unilopes. Então o corretor, quando ele entra na empresa, e muitas vezes ele não é corretor ainda, ele está entrando, está iniciando na profissão, a gente tem todo um pacote de cursos, tanto do mercado, quanto da profissão, como da empresa, né? Ele tem que saber todo esse pacote. E aí muito se questiona, puxa vida, então ele vai lá, ele passa por todos esses treinamentos e no dia seguinte ele vai embora. Então eu li isso, quer dizer... esse desafio do gestor ou do executivo da empresa, se eu treino, ele vai embora. Ah, mas tá bom, mas não treina e ele fica, vai ser muito pior para você, né? Então, mas esse sempre o dilema, né? Exato. Mas não treina ele, vê ele ficar na empresa para você ver o prejuízo que a empresa tem. Então, a gente prefere... muito pior. É muito pior. Então, a gente prefere realmente investir em treinamento e investir nessa gestão desses líderes, porque isso, de novo, tem um papel fundamental. Realmente, essa retenção, não há maneira, né? Tecnicamente, é o que você disse, você desenvolve, você não tem garantias que essa pessoa vai ficar, mas se ela encontra um respaldo de um líder, alguém que inspire e oriente, né? É isso mesmo. E esse corretor entenda a possibilidade de construir juntos, aumenta a chance dessa pessoa ficar, né? Porque o mercado é um mercado maravilhoso, gente. É um mercado realmente que propicia, e a gente já testemunhou vários desses exemplos, propicia riqueza, propicia virada de vida de pessoas, sabe? Propicia para aquela pessoa que realmente se dedica, que trabalha, como tudo na vida exige essa dedicação, mas é um mercado que, de repente... te propicia uma renda que aquela pessoa, com aquela formação, às vezes não teria acesso a ela, né? Não teria oportunidade, nem teria oportunidade de imaginar. E o mercado imobiliário, ele possibilita essa atividade. Para qualquer um, não. Muito pelo contrário. E daqui para frente, como a gente comentou no começo, eu acho que a digitalização vai peneirar isso. O corretor ele vai ter que se preparar muito mais. O que eu acho extremamente positivo. Sempre me perguntam, o que você acha da entrada de startups no mercado imobiliário? Eu acho fantástico qualquer concorrência, qualquer ferramenta que suba a régua da qualidade. Nós somos um mercado basicamente de prestação de serviços, então qualquer coisa que venha a elevar a régua da prestação de serviço, eu sou completamente a favor. O mercado é muito grande, cabe todo mundo, não tenho medo de concorrência nenhuma. Então, só que o corretor tem que ficar esperto, porque essa régua ela está subindo. Eu fiz outro dia uma apresentação e eu falei, o corretor hoje que achar que o cliente chega sem estar sabendo de nada, ele está morto. Né? O cliente ele já chega com um conhecimento, porque ele já pesquisou hoje sozinho. Esse celular, o notebook, permite hoje o cliente ter um acesso que antes ele não tinha. Antes ele dependia do corretor para informar o básico. Hoje não depende mais. Então esse corretor ele tem que ter um outro acesso, assim como ele tem que saber se vender muito mais, né? E a gente tem essas ferramentas, as redes sociais, enfim. E o julgamento do cliente é implacável com esse corretor implacável. Realmente não se dedicar, né? Implacável. Eu acho que a gente vai chegar Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei como, mas o mercado imobiliário e principalmente o mercado da corretagem, daqui a 5, 10 anos, vai ser completamente diferente. Como ele vai ser, eu não sei ainda. Acho que ninguém sabe. Mas ele vai ser completamente diferente. Por quê? Por causa das tecnologias. Essas tecnologias influenciam como eu acesso o cliente, como o cliente acessa o corretor. Vão influenciar essa divulgação das informações. Né? Sabe, você vê N exemplos. Outro dia, já faz um tempo, eu perguntei para os meus filhos, vocês acessam o banco do computador? Nunca. Do iPad? Jamais.
Já foram na agência? Não. Aonde? No celular. Quer dizer, Exato. Então tanto é que você hoje vai numa agência, estão todas diminuindo, fechando. Então, quer dizer, eu acho que o mercado imobiliário ainda vai passar por processos radicais. E o corretor, como peça fundamental, se ele não se atualizar da maneira que o mercado exigir que ele se atualize, que a gente ainda nem sabe como vai ser, hoje a gente já sabe que ele tem que se preparar mais, mas eu acho que a gente está ainda... A gente está no começo dessas mudanças estruturais ainda. Eu acho que ele vai ser expelido. Mas não muda essa característica de precisar ser especialista em gente, em relacionamento. Perfeito, né? E a tecnologia, os processos. Por isso que ele são nunca suporte. por isso que ele nunca vai ser extinto. Exato. A gente tem uma historinha assim. Se o presidente do maior banco brasileiro precisar alugar um andar corporativo, ele vai delegar para a turma dele. Mas a hora que ele for a comprar a casa, ele vai ligar para a esposa dele, vai agendar com o corretor e vai ver o imóvel. E ele pessoalmente. Então, sempre a figura do corretor será necessária. De novo, o que vai mudar é a atuação dele nesse campo de jogo. Entendeu? Isso, quem não enxergar isso... não hoje, mas eu acho que a curto, médio prazo vai ser expelido. E, de novo, eu acho ótimo isso porque a gente vai, na minha opinião, elevar a qualidade do serviço. Ótimo. E seguindo esse exercício aqui, né, de futurologia, estamos tentando prever um pouquinho como vai ser. Se tudo continuar caminhando como está, em 2024, né, tende a ser melhor que em 2023 para o mercado imobiliário, lançamentos. Como é que vocês estão se preparando? O que vocês estão vendo? O que a Lopes está preparando aí? Eu acho assim, futuro? eu acho que a gente começou o ano de 24 melhor do que o de 23. As dúvidas que permeavam no mercado em 23... um novo governo assumindo, existiam dúvidas sobre uma explosão de gastos, e aí a inflação ia sair do controle, podia não ter a queda da taxa de juros. Elas se dissiparam ao longo do ano passado, bem ou mal, se aprovou uma reforma tributária, um arcabouço fiscal, a inflação ficou sob controle, a queda de juros foi iniciada e começamos 24 dentro desse cenário. Queda da taxa de juros, inflação sob controle, emprego em alta, né? Questões um pouco mais de mercado, como principalmente a aprovação da medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que isso vai estimular o mercado de uma maneira fantástica e por um efeito dominó, ele catapulta todo o mercado. No primeiro TRI de 24, o mercado de Minha Casa Minha Vida subiu mais de 20%. Então, eu acho que a gente começou melhor esse ano, com expectativas melhor. E eu acho que até abril ali a gente estava com otimismo. Agora a gente começa a escutar um ruído aí de talvez uma queda menor da taxa de juros. Mas mesmo que isso aconteça, eu acho que a gente tem um ano que vai ser positivo. Os últimos 3 anos foram os 3 melhores anos do mercado imobiliário, tanto em nível Brasil como na cidade de São Paulo. E eu acho que o ano de 24 e 25 vão manter esta média. Depois é ano de eleição, a gente já fica realmente aqui no Brasil, fica muito longe para a gente enxergar. Mas mesmo que a taxa de juros não caia tanto, a gente continua apresentando um mercado com uma demanda bastante sólida, né? A indústria privada não consegue suprir a demanda que a gente tem, seja devido ao déficit público, seja devido ao crescimento orgânico, né? As pessoas que casam, descasam, saem de casa. Então, a gente tem uma demanda bastante sólida. O que a gente precisa é ter previsibilidade. A pessoa, para adquirir um imóvel, para assumir um compromisso de 30 anos, ela tem que ter uma garantia na renda, ela tem que ter uma segurança no emprego. Isso acontecendo, claro que a taxa de juros sempre vai influenciar de uma maneira basilar no mercado imobiliário. Mas a gente já teve épocas de taxa maiores e o mercado continua trabalhando. Ciro, e como que a rede Lopes está se organizando nesse contexto? Quais são os movimentos? Vocês estão, né, expansão, você falou que
no início da nossa conversa que vocês estão mais voltados para qualidade do que para quantidade. Sem dúvida. Mas existem outros mercados que vocês estão indo, outras operações, locação, enfim, outros incorporação que vocês estão... Sim, em termos de franquias, para você ter uma ideia, são aproximadamente 5.500 municípios no Brasil. Nós chamamos de municípios com PIB imobiliário, são na ordem de 350 municípios. Se eu não me engano, são municípios com uma população acima de 200 ou 300 mil habitantes. São municípios que têm um PIB imobiliário, porque, obviamente, a abertura de uma franquia, ou mais ainda até de uma unidade própria, o fundamental é que exista mercado para isso. Não é? Quer dizer, a imobiliária por si só ela não cria mercado. Então eu preciso ir aonde existe mercado e a gente fez um corte com esses 350 municípios. Então só aí, se eu tenho 200 unidades, eu tenho 350 municípios, eu já tenho aí muito trabalho para fazer. Um outro número interessante, para você ter uma ideia, eu, Lopes, Brasil, eu tenho 13, 14 mil corretores. E existem 500 mil corretores no Brasil. Eu, Lopes, tenho 200 unidades e existem 50 mil imobiliárias no Brasil. Então, eu tenho um oceano azul realmente de prospecção, de crescimento. Né? Eu acho que o desafio está em não abrir por abrir. Você falou, eu preciso ter a eficiência e a sabedoria tanto no franqueado, no meu futuro sócio, como no mercado também. Né? Não adianta você ficar abrindo e fechando loja não leva a nada. Não né? faz sentido. Então, acho que esse é o principal vetor de crescimento. A gente tem muito orgulho na operação de crédito pronto que a gente tem hoje em dia. Como eu te falei, é a quarta do Brasil e é a que tem o menor prazo de liberação do financiamento. Você pode imaginar que, obviamente, a concessão de financiamento é uma coisa absolutamente commodity, mas a gente cresce pela qualidade do serviço prestado. Porque você pode, através do site da Crédito Pronto, simular, subir documento, aprovar a proposta. Então, na medida em que hoje se libera até a assinatura do contrato, em 7, 8 dias eu consigo liberar o dinheiro. Imagina isso, o que representa essa agilidade para o vendedor, para o incorporador que está fazendo um repasse. Então, acho que é por ali o crescimento, é pela melhoria da qualidade do serviço prestado. Muito bom. Muito, muito bom. Obrigada. Que delícia, já acabou. A gente aqui, se deixar, a gente vai embora. A gente vai aqui. Longe, realmente. Maravilha. Mas queria agradecer demais a tua presença aqui no Modo Avião, compartilhar, né, com tanta generosidade aí, para onde vocês estão indo, o que você está vendo do alto da tua experiência. Obrigada, Ciro. Prazer enorme. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu, uma honra estar aqui com você. Até a próxima. Até. Ofereça parcelamento em até 21 vezes no cartão. Com a TicPag, seu cliente parcela rescisões, aluguéis, condomínios e reformas e você recebe tudo à vista em um dia útil. Chame pelo WhatsApp 15 99776 1140. Como você imagina a sua imobiliária daqui a 4 anos? Bom, a Loft quer que você chegue no topo antes e sabe que o caminho é fazer mais negócios. Por isso, a Loft oferece soluções tecnológicas e financeiras para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Descubra o melhor em fiança aluguel, CRM imobiliário, financiamento e conquiste até novos leads com o portfólio único compartilhado. Acelere sua imobiliária com Loft Mais Negócio. Você ouviu o Modo Avião. Conteúdo original Cúpula e Imob Report. Edição de áudio Dice Masters. O Modo Avião é um oferecimento de Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft, Credialuga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.